Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado Marcel Van Hatten mostrou como a censura ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, expôs o grau de revolta da população de todo o país com a censura imposta pela ditadura da toga, bem como a importância de lutar pelo restabelecimento do Estado de Direito e da democracia no país. O deputado explicou que pouco antes de iniciar sua live, a liminar pedida pela candidata Tabata Amaral para censurar o candidato Pablo Marçal tinha entrado em efeito e a população estava se manifestando pelas redes sociais. Ele explicou: é absurdo que nós vivamos hoje num país em que se censura não apenas o candidato à Prefeitura de São Paulo, que está tecnicamente empatado em primeiro lugar nas pesquisas. Van Hatten ponderou que o empate técnico na primeira posição das pesquisas é um elemento muito importante no episódio de censura, mas é necessário lembrar que esta censura é mais uma de milhares que já estão acontecendo no Brasil. E é uma censura que elimina a pessoa completamente da rede social. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é surreal. É surreal. É uma tentativa de calar as pessoas que se pronunciam contra aquilo que quem está no poder considera correto. O deputado disse: muitas pessoas estão vendo o que está acontecendo apenas agora no país, mas isso tem acontecido já há anos e nós estamos batendo nessa censura e é por isso que você precisa ir às ruas no dia 7 de setembro e nós vamos aqui em Porto Alegre também, assim como em todo o Brasil, não só na Paulista. A gente precisa se manifestar contra esses abusadores, alguns dos quais deveriam já estar na cadeia cumprindo pena pelos crimes que cometeram contra o Brasil, como é o caso do Alexandre de Moraes, que está lá de ministro do STF, com apoio de toda a corja lá de Brasília, mas pelos crimes que cometeu, deveria estar na cadeia. Van Hatten alertou: o que nós estamos vendo hoje no Brasil é algo que se vê na China, na Coreia do Norte, na Venezuela. E quem acha ainda que Lula é um democrata, acorda para a vida. Lula é o maior ditador que já passou pela presidência da República. É ele que permite tudo o que está acontecendo. Ele é o maior beneficiário de todo esse escândalo que nós vemos hoje no STF. O deputado expôs como o Supremo age em conjunto, apoiando as arbitrariedades personificadas em Alexandre de Moraes. E ali não se salva um. Naquele STF não se salva um, porque se tivesse um ministro do STF, que não fosse aquela reunião absurda da semana passada em Brasília, com os 3 poderes, se tivesse um ministro do STF que falasse contra o que o Alexandre de Moraes está fazendo e que acaba se refletindo em decisões como essa agora de outras instâncias do Judiciário brasileiro para censurar o cidadão. Se tivesse um ministro do STF com honra para falar alguma coisa contra esse estado de coisas no próprio tribunal, nós não veríamos tantos absurdos. Mas hoje está todo mundo juntinho, todo mundo trabalhando junto para censurar o povo brasileiro, porque quem eles querem censurar, na verdade, é você. É você. Porque quando censuram uma pessoa que representa um contingente tão grande de pessoas como um candidato à Prefeitura de São Paulo, quando censuram a pessoa que está nas pesquisas com 20% dos votos, é porque eles não gostam do povo. Essa turma não gosta de democracia. Na verdade, eles odeiam o povo, eles são contra o povo. Eles querem viver assaltando o povo, usando o dinheiro dos impostos do povo para o seu benefício. O deputado convocou para as manifestações do dia 7 de setembro, explicando que este episódio de censura mostrou mais uma vez e com força o perigo do autoritarismo da esquerda. Ele disse: desta vez é algo assim que fez o povo brasileiro acordar. O candidato a prefeito de São Paulo, em primeiro lugar nas pesquisas, está censurado nas redes e a pedido de uma candidata de esquerda, Tabata Amaral, que, como ele mesmo disse, é para-choque de comunista, autoritária. Tabata Amaral, que é vista como uma esquerda moderada. Ela foi quem pediu essa censura autoritária. Isso precisa ficar claro. Na hora do vamos ver, a
A esquerda está toda em conjunto, não contra a direita não, a favor de si mesma e contra o povo. Não toleram o povo. Dizem que defendem os mais pobres. Na verdade, não estão nem aí. Até porque o mais pobre quer crescer na vida, quer empreender, quer um dia ser rico. Essa intolerância que eles têm com a prosperidade, o pessoal da esquerda, essa intolerância, esse nojo que o povo da esquerda tem com quem vence na vida, tem que ser combatido. Van Hatten explicou: censura jamais é o caminho. E é por isso que quem é de direita ou quem defende a liberdade, defende que esse pessoal de esquerda minta à vontade, fale nas redes sociais, encare eventuais processos por injúria, por difamação, mas que não seja censurado mesmo que falem a mentira. Enquanto a esquerda quer censurar ainda que alguém fale a verdade. Aliás, principalmente quando falam a verdade, porque a censura ela não é feita para combater fake news, não. A censura é feita para combater a verdade que incomoda quem está no poder. A verdade que incomoda quem está errado, a quem dissemina ideologias que não dão certo em nenhum lugar do mundo. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, foi consumada agora à noite a liminar a ordem judicial para censura das páginas na internet de Pablo Marçal. A gente tá vendo a revolta, a gente tá vendo o Twitter com milhares de menções a esse fato, no Instagram, como aqui com a minha live também, muita gente falando sobre esse assunto, e é realmente de se indignar. E é de se indignar pela relevância da candidatura do Pablo Marçal, pelo que adquiriu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, pela forma como ele tem se exposto e batido de frente contra o sistema, como aliás muitos têm feito na política. Eu tenho também e tantos outros falado sobre os abusos, sobre tudo o que está acontecendo na política, assim como a Marina Helena, aliás, que é a nossa candidata a prefeita de São Paulo. E é absurdo que nós vivamos hoje num país em que se censura não apenas o candidato à prefeitura de São Paulo, que está tecnicamente empatado em primeiro lugar nas pesquisas, tá? Esse é um fato relevantíssimo, aliás, para se lembrar. Ele é o primeiro colocado nas pesquisas porque está tecnicamente empatado nesse momento com Boulos e Nunes na última pesquisa da Datafolha, inclusive, certo? Não é só por isso, é porque esta é mais uma censura, é uma censura relevantíssima, absurda, e toda a nossa solidariedade ao censurado, mas ela também é mais uma de milhares de censuras que já aconteceram no país. É importante lembrar isso, tem muita gente conhecendo o Pablo Marçal agora, muitas pessoas sabendo de censura agora no Brasil, então é por isso que eu estou fazendo esta live. Esta censura é mais uma de milhares que já estão acontecendo no Brasil. Aliás, censura que até já me atingiu. E é uma censura que elimina a pessoa completamente da rede social. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é surreal. É surreal. É uma tentativa de calar as pessoas que se pronunciam contra aquilo que quem está no poder considera correto. Sendo que o poder, na verdade, deve ser controlado pelo povo e não o poder controlar o povo, como hoje está acontecendo no país. Então é importante esta live porque muitas pessoas estão vendo o que está acontecendo apenas agora no país. Mas isso tem acontecido já, há anos, e nós estamos batendo nessa censura. E é por isso que você precisa ir às ruas no dia 7 de setembro. E nós vamos aqui em Porto Alegre também, assim como em todo o Brasil, não só na Paulista. A gente precisa se manifestar contra esses abusadores, alguns dos quais deveriam já estar na cadeia, cumprindo pena pelos crimes que cometeram contra o Brasil, como é o caso do Alexandre de Moraes, que está de ministro STF lá com apoio de toda a corja lá de Brasília, mas pelos crimes que cometeu deveria estar na cadeia. Censura quem quer. Dá uma olhada na entrevista de hoje, por exemplo, que o Eduardo Talhaferro, cujo celular foi apreendido em determinado momento pela polícia de São Paulo, e ele diz que não foi ele quem revelou as mensagens do seu próprio celular para a imprensa, mas alguém nesse meio tempo em que o celular foi apreendido, sabe-se lá quem, teria vazado essas mensagens e passado para a imprensa. Não importa. O fato é o seguinte, o próprio Eduardo Talhaferro, que trabalhou com Alexandre de Moraes, diz que tem medo de ser preso. Tem medo de ser preso, sendo que ele ajudou
nesse processo todo, a colocar pessoas na cadeia, a censurar pessoas. Ele conhece o sistema desde dentro. Ele disse isso para o Estadão. Falou também ontem com a Revista Oeste. Aliás, pela primeira vez ele se pronunciou com a Revista Oeste. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é algo que se vê na China, na Coreia do Norte, na Venezuela. E quem acha ainda que Lula é um democrata, acorda para a vida. Lula é o maior ditador que já passou pela presidência da República. Ele que permite tudo o que está acontecendo. Ele é o maior beneficiário de todo esse escândalo que nós vemos hoje no STF. E ali não se salva um. Naquele STF não se salva um. Porque se tivesse um ministro do STF, que não fosse aquela reunião absurda da semana passada, da semana que passou em Brasília, com os 3 poderes, se tivesse um ministro do STF que falasse contra o que Alexandre de Moraes está fazendo e que acaba se refletindo em decisões como essa agora de outras instâncias do judiciário brasileiro para censurar cidadãos, se tivesse um ministro do STF com honra para falar alguma coisa contra esse estado de coisas no próprio tribunal, nós não veríamos tantos absurdos. Mas hoje está todo mundo juntinho, todo mundo trabalhando junto para censurar o povo brasileiro, porque quem eles querem censurar, na verdade, é você. É você. Porque quando censuram uma pessoa que representa um contingente tão grande de pessoas, como um candidato à Prefeitura de São Paulo, que não é o meu candidato em São Paulo, a minha candidata é Marina Helena, do Partido Novo. Aliás, sigam ela nas redes, ela é excelente. Mas não importa, quando censuram uma pessoa que está nas pesquisas com 20% dos votos, é porque eles não gostam do povo. Essa turma não gosta de democracia. Democracia é governo do povo. Vem do grego, democracia, democrata. Na verdade, eles odeiam o povo. Eles são contra o povo. Eles querem viver assaltando o povo, usando o dinheiro dos impostos do povo para seu benefício. Ou porque vocês acham que a casta do judiciário é a mais bem paga do país? Por que vocês acham que a casta do judiciário é a única que, quando comete crime, recebe aposentadoria compulsória? Por que vocês acham que a casta do judiciário se protege e não deixa o legislativo trabalhar com tranquilidade, porque quer o tal do foro privilegiado para perseguir deputados e senadores, se for o caso, e mantê-los com seus rabos presos? Gente, é um momento crucial para a história dessa nação, o que nós estamos vivendo hoje, neste sábado, dia 24 de agosto de 2024. Vamos em frente, dia 7 de setembro, as ruas de todo o Brasil devem lotar, porque nesse país só houve mudança substancial com povo na rua. É isso que tem que acontecer no dia 7 de setembro. E aqui em Porto Alegre nós vamos encher as ruas, todos os dias convocando as pessoas para ir para as ruas. Nós estamos aqui fazendo a convocação também para que as pessoas venham às ruas. Não vamos mais tolerar, aliás, jamais toleramos, mas desta vez é algo assim que fez o povo brasileiro acordar. O candidato a prefeito de São Paulo, em primeiro lugar das pesquisas, está censurado nas redes. E a pedido de uma candidata de esquerda, Tabata Amaral, que, como ele mesmo disse, é para-choque de comunista, autoritária. Tabata Amaral, que é vista aí como uma esquerda moderada, ela foi quem pediu essa censura autoritária. Isso precisa ficar claro. Na hora do vamos ver, a esquerda está toda em conjunto. Não contra a direita. Não, a favor de si mesmo e contra o povo. Não toleram o povo. Dizem que defendem os mais pobres. Na verdade não estão nem aí, até porque o mais pobre quer crescer na vida, quer empreender, quer um dia ser rico. Essa intolerância que tem com a prosperidade
o pessoal da esquerda, essa intolerância, esse nojo que o povo da esquerda tem com quem vence na vida, tem de ser combatido. Censura jamais é o caminho. E é por isso que quem é de direita ou quem defende a liberdade, defende que esse pessoal de esquerda minta à vontade, fale nas redes sociais, encare eventuais processos por injúria, por difamação, mas que não seja censurado, mesmo que falem a mentira. Enquanto a esquerda quer censurar ainda que alguém fale a verdade. Aliás, principalmente quando falam a verdade, porque a censura, ela não é feita para combater fake news, não. A censura é feita para combater a verdade que incomoda quem está no poder. A verdade que incomoda a quem está errado, a quem dissemina ideologias que não dão certo em nenhum lugar do mundo. Então, pessoal, para encerrar essa live aqui, eu quero manter essa convocação forte para o dia 7 de setembro. Todo mundo na rua, chega de censura, de abuso de autoridade, de autoritarismo. Nós vamos vencer porque nós somos mais fortes e temos mais pessoas neste país que são a favor da liberdade, da democracia e da justiça. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias alguém me diz, não desista, estamos contigo. Todos os dias eu ouço alguém dizer, nós somos maioria, o bem vai vencer. Então vamos demonstrar que isso é verdade. No dia 7 de setembro, todos na rua, contra a censura, contra o arbítrio, contra os abusos de autoridade. Contem comigo.